Olá pessoal, saudações a todos. Mais uma vez aí agradecer as pessoas que têm entrado em contato conosco, nos mandando algumas mensagens, algumas bem positivas por sinal. E gostaria de pedir a vocês que divulguem aí o nosso canal, porque já me perguntaram por que eu não tenho feito nenhuma live pelo YouTube. E o YouTube só permite aí que a gente comece a fazer live a partir de 1.000 seguidores, então nós não chegamos ainda nem sequer em um terço disso aí. Então aí, se vocês tiverem pessoas que queiram debater esses temas aí junto conosco de maneira sóbria, de maneira consciente, indica lá nosso canal e não esquece de dar lá seu like, aquele sinalzinho de positivo, pode deixar sua mensagem que dentro da medida do possível a gente vai respondendo aí sem problema nenhum. Vamos começar essa semana, melhor, vamos terminar essa semana falando um pouco das manifestações antirracismo e antifascismo que estão acontecendo principalmente no mundo, mas que aqui também aconteceu no final de semana passado. Devido à morte, melhor, assassinato do George Floyd, a luta contra o racismo no mundo tem se intensificado, as pessoas têm visto que é um mal, uma praga tão pior quanto o Covid. Aqui nós tivemos algumas manifestações, não no mesmo nível que está tendo nos Estados Unidos e boa parte da Europa, mas tivemos aqui, inclusive, mais uma vez, conseguiu se reunir torcidas de times rivais para justamente dizer não ao fascismo, sim à democracia, sim à vida, que vidas negras importam e que a gente precisa mudar esse quadro social, porque todos nós somos iguais perante a lei e não é a cor da pele que vai definir se você é melhor ou pior do que o outro. Até porque você, para poder morrer, não precisa nem sequer estar fedendo, não precisa, para poder feder, não precisa nem morrer corrigindo, porque você toma banho 10 minutos depois você já está fedendo, independente de você ser branco ou de você ser preto. Quando todo mundo morre, vai todo mundo para o mesmo lugar. Então é uma idiotice, ninguém nasce racista, ninguém nasce fascista, as pessoas são condicionadas e educadas a isso. E no Brasil, depois de mais de 300 anos de escravidão, a gente ainda traz essa página embranquecida para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E nada melhor do que educação, conscientização, principalmente dos mais jovens, para mudar esse quadro. Talvez a nossa geração não tenha esse privilégio, mas quem sabe as gerações futuras não venham viver com esse mal chamado racismo no nosso país. Nos Estados Unidos e Europa também eles estão cobrando bastante a questão da retirada das estátuas daquelas pessoas que lá no século 17, 18 e 19 ajudaram a promover o racismo, tiveram simpatia com o fascismo, com o nazismo. Isso seria uma boa que também se colocasse aqui, se propusesse tirar o nome de generais, de marechais, alguns que fizeram até parte da ditadura das nossas ruas, das nossas praças, tirar essas estátuas que infelizmente deixam um peso muito negativo na história do nosso país, porque essas pessoas não podem ser esquecidas, mas não podem estar em evidência como se fossem verdadeiros heróis, porque não foram. Muitos ganharam dinheiro torturando, matando e fazendo da vida humana mera mercadoria, sem nenhum sentido, sem nenhum fundamento, a não ser ganhar dinheiro. E eu acho que esse movimento deveria sim ser discutido aqui no nosso país, deveria se cobrar a retirada de nome de generais, de coronéis, de comandantes, de todos os militares das ruas e praças, e as estátuas que os representam, seja de qualquer época. Eu acho que a gente precisa mudar e virar essa página aqui no nosso país, assim como o pessoal está fazendo lá fora. E não deixando de falar, infelizmente é um dado triste, a questão da violência contra a mulher. Gente, em pleno século XXI,
nós estamos vendo mulheres sendo agredidas, sendo assassinadas, simplesmente pelo fato de ser mulher, e nesse período de pandemia tem crescido de maneira assustadora. Eu falei no vídeo passado, vou continuar repetindo a mesma coisa. Eu, infelizmente, acho que as leis no nosso país com relação a feminicídio e com relação à agressão contra a mulher são muito brandas, e deveria sim haver uma punição maior, uma punição mais dura, até para que servisse de exemplo. O problema é que quem legisla quase nunca legisla em prol da população, sempre legisla em prol de alguém ou de determinados grupos. E nunca são pensados na hora de legislar as mulheres negras, as mulheres de periferia, as mulheres que, além de ser mãe, tem de ser mulher, e muitas vezes é pai porque faz o papel de pai e mãe, porque devido à violência elas terminam seguindo sua vida sozinha e às vezes evitam até de colocar um outro companheiro dentro de casa, justamente com medo dessa violência que possa sim reverberar contra ela pelo fato de ela já ter tido filhos de outro relacionamento. Nem todos os homens aceitam isso. E muita gente, principalmente aqui no Brasil, que é um país extremamente machista e racista também, acha que ser homem é simplesmente ter o órgão genital masculino. E a gente sabe que não é, né? Tem muitas mulheres aí que são muito mais homens do que muitos que vestem calça. E falando com relação à Covid-19, cada semana que passa, o governo tenta dificultar os dados, tenta manipular, inclusive o general que está como ministro interino, colocar aqui aspas, no Ministério da Saúde, cada dia ele fala uma pérola diferente, já tirou o site do ar, já mudou a forma a qual se apresenta os dados, inclusive fugindo do que recomenda a Organização Mundial de Saúde e o que é praticado em todo o mundo. Mas esse tipo de situação para o governo é interessante, porque ele vai justamente colocar o que ele tem feito desde quando esse grupo aí se apresentou como opção às eleições nacionais lá em 2018, que é colocando mentira no lugar, tentando desqualificar o trabalho de prefeitos e de governadores, que muitos têm feito um trabalho bem sério, bem consistente, completamente diferente do que é o trabalho do Ministério da Saúde e do governo federal com relação ao combate do coronavírus. E a gente também tem visto a questão da reabertura do comércio em algumas capitais. Isso é muito preocupante. Preocupante porque o número de casos de Covid no Brasil cresce de maneira assustadora. Já teve dias onde a cada 1 minuto se morria uma pessoa. E o discurso é de que está buscando se salvar os empregos. Sinceramente, isso é uma falácia. Primeiro porque esse ano é ano de eleições municipais e esses prefeitos, esses grupos políticos, a maioria que estão aí no poder, e que flexibilizaram a abertura de shoppings, centros comerciais, não estão preocupados, me desculpe a franqueza, em salvar empregos. Estão preocupados com as suas eleições ou com o apoio financeiro e que esses empresários podem garantir para as suas campanhas ou para as campanhas daqueles que eles vão apoiar. Simplesmente isso. Porque reabre o comércio e você deixa shopping superlotado, porque inclusive a gente viu aí muitas emissoras mostrando no sul e sudeste filas para poder entrar nos shoppings. Imagina só, a gente entende que ficar em casa 30, 60 dias sem poder sair é complicado, isso mexe com o psicológico, isso termina mudando toda a sua estrutura de vida, mas entre você ir ao shopping, para bater perna porque você ficou 30 ou 60 dias dentro de casa, trancado, correndo o risco de se contaminar, e de levar para casa essa doença que infelizmente não tem cura, e ficar em casa, sem sombra de dúvida, é muito mais vantajoso você ficar em casa. É ruim? Não estou dizendo aqui que é bom. Mas a gente não pode usar esse argumento para poder aumentar o número de mortes
e o número de casos que nós temos no nosso país. Porque simplesmente é isso que vai acontecer. A flexibilização do comércio, nós vamos ter um aumento muito grande de transporte lotado, porque não tem como fazer isolamento social, distanciamento com ônibus, metrôs e trens extremamente lotados, a gente tem visto isso. Ao menos quem tem acompanhado aí os telejornais tem visto isso aí. O pessoal já sem usar máscara, indo para orla de várias capitais, sem a devida preocupação de usar máscara, de manter o distanciamento. E isso, infelizmente, vai aumentar de maneira muito drástica o número de mortes. Para vocês terem ideia, há algum tempo atrás, o presidente da República disse que no Brasil poderia se matar uns 30 mil numa entrevista que ele deu. Aí ele já passou dos 30 mil. No Brasil já morreu mais de 41 mil pessoas por causa de Covid. Infelizmente, nós vemos a inabilidade, a incompetência, a falta de gestão, tanto do governo federal quanto do Ministério da Saúde, no que se diz respeito ao combate à pandemia. Hoje nós já temos no Brasil quase 806 mil casos confirmados, e olha que para cada grupo de 1.000 no Brasil se testa apenas 4. O estado da Bahia hoje atingiu 1.013 mortes, são mais de 33 mil infectados. Isso levando em consideração todos os 417 municípios. Salvador hoje tem 779 mortes, são 7.100 casos confirmados e mais 4.000 em análise. Tem muita gente que se recuperou? Tem sim, mas a gente tem visto uma elevação galopante, tanto dos casos de pessoas infectadas quanto dos casos de morte, o que infelizmente vai superlotar os hospitais públicos e vai tirar o atendimento de pessoas que tenham outras síndromes respiratórias, de pessoas que venham a ter um problema de AVC, um derrame, um acidente veicular. Então, se as pessoas não pensarem dessa forma, então a gente realmente vai chegar a uma situação bem caótica. Hoje nós já somos o segundo país no mundo em número de mortes, e em número de casos perdemos apenas para os Estados Unidos. Salvador hoje tem 163 bairros com casos confirmados, e alguns bairros da prefeitura, como por exemplo São Caetano e Itapuã, a prefeitura está promovendo o lockdown durante uma semana, o que para ver se consegue diminuir o ritmo de contágio. E como nós viramos piada com relação a tudo que acontece no Brasil, e os editoriais de 33 jornais do mundo inteiro disse que o presidente da República, que foi eleito graças às fake news e ao ódio promovido a outros partidos políticos, é o pior gestor no que se refere ao combate à Covid-19. Tanto é que a União Europeia estuda a possibilidade de barrar, assim como os Estados Unidos, a entrada de brasileiros em países da Europa. Principalmente a Europa, em alguns países já flexibilizaram bastante. A Noruega, que fez um trabalho muito bem feito, hoje já não tem pessoas internadas por causa da Covid. Eles já voltam à vida de maneira um pouco mais tranquila, um pouco mais próxima da realidade que se tinha antes, coisa que aqui a gente está muito distante, até porque a incompetência, a falta de compromisso, a falta de habilidade para cuidar desse processo está longe desse governo,
e a população está levando o caso na brincadeira, como se não fosse acontecer com eles, ou como se eles estivessem imunes a tudo isso. Mas também quando você tem um presidente irresponsável que utiliza todos os meios de comunicação que estão a seu dispor para dizer que é uma gripezinha, para dizer que precisa se reabrir o comércio, senão a economia vai quebrar, infelizmente a população não ia agir de maneira diferente. O problema é que o presidente tem condições, pelo cargo que ocupa, de ter um tratamento e um hospital de ponta. E a maioria da população, principalmente da periferia, que tem como único e exclusivo meio de ter acesso à saúde o próprio SUS. Vai viver como? O melhor, vai morrer, né? Porque a gente corre o risco de, segundo algumas fontes, se não houver um isolamento no social sério, principalmente não só no Brasil, mas na Bahia, pela falta do desrespeito, se calcula que, segundo a Universidade de Washington, na Bahia possa chegar a 5.848 óbitos até início de agosto. E muita gente está levando a coisa na brincadeira, infelizmente. E como esse desgoverno não pode ficar nenhum dia sem cometer nenhuma gafe, nenhuma barbárie, o presidente da República enviou ao Congresso Federal uma reedição da medida provisória, a qual ele quer dar plenos poderes ao desministro, eu sei que não existe essa palavra, eu estou colocando aqui, desministro da Deseducação, porque ele como ministro da Educação é horrível, é péssimo, péssimo gestor, péssimo profissional, que quer dar autonomia a essa figura, que disse que se ele pudesse colocava todos os ministros do STF na cadeia, que é a Suprema Corte Federal, quer dar direito a ele de ele poder escolher os reitores das instituições federais, das universidades e institutos federais, que tenha o seu mandato terminado agora em 2020. Sendo que existem maneiras legais de evitar, de continuar a gestão dessas pessoas, seja pro tempore ou com um vice assumindo, que geralmente sempre há esse procedimento, mas ele não, ele quer colocar lá uma pessoa, um biônico, alguém que reze pela cartilha dele, para que ele possa utilizar daquela fala que ele teve algum tempo atrás, de que as universidades federais é local de prostituição, de tráfico de drogas, de uso de drogas, de balbúrdia, de baderna. Então uma pessoa dessa, infelizmente, não tem condições, não tem competência, não tem capacidade técnica nenhuma para assumir o Ministério da Educação. Na verdade, não tem competência para assumir nada com referente à educação. Porque aí você vê quanto busca ser autoritário esse tipo de governo e que se beira ao fascismo, ao mesmo fascismo produzido na Itália por Mussolini. Mas você ainda vê algumas pessoas que eu acho que, talvez por ódio ao próprio país, ou às suas origens, ou por falta de conhecimento, ainda defende esse tipo de governo, defende esse tipo de postura, que é vergonhoso, porque isso nada mais, nada menos é do que você querer amordaçar as universidades, amordaçar o trabalho que é feito e dar a eles aquilo que você acha que é correto, não o que realmente é necessário para o desenvolvimento de pesquisas, de avanços técnicos e científicos, apesar de que o Brasil é um dos países que investe menos em ciência e tecnologia. Então, também com um ministro desse, com um desgoverno desse, não seria diferente. Eu espero que o Congresso Federal barre essa medida, já que o presidente do Senado ele já está conversando com os líderes para poder analisar o mérito da questão, um alcolumbre, que eu acho isso uma loucura, e já uma medida inconstitucional, fere as regras da Constituição, fere as regras de autonomia das universidades públicas, e alguns partidos, inclusive a Andífice, entrou na justiça justamente para poder barrar essa loucura, esse descalabro, mais um promovido por esse desgoverno.
Eu tive recentemente também conversando com alguns professores, assim iguais a mim, que estão com uma grande preocupação com esse retorno das aulas. Na verdade, não é só com o retorno das aulas, é com o conjunto estrutural da educação, não só no Brasil, mas principalmente no estado da Bahia, na cidade de Salvador. Primeiro porque as aulas online, aqui, no caso, para Salvador e bem provável para o estado da Bahia, creio que deve estar atingindo um número muito ínfimo de pessoas, porque nem todos têm acesso a computador dentro de casa, muito menos a internet. E tanto é que não tem nem sequer escutado esse debate aqui dentro da capital baiana. Então a gente realmente não sabe como é que está acontecendo esse processo de educação, porque muitos desses pais, mesmo que tivesse o computador dentro de casa ou que tivesse a internet, que fosse subsidiado pelo poder público, na maioria das vezes não saberia nem sequer usar. Até porque boa parte dos professores também não estão preparados para esse tipo de trabalho. Nenhuma universidade preparou o professor para essa realidade, assim como não preparou para todos os enfrentamentos com relação às crianças com algumas necessidades especiais. E uma das preocupações dos professores, além desse atraso na questão da absorção de conhecimento, é porque eles vão virar, infelizmente, ali o muro com relação à Covid, porque eles vão estar diretamente na linha de frente. Então, a proposta de algumas propostas que têm surgido aí, que começam com 20% das salas, talvez o ensino médio não tenha tanta dificuldade, mas mesmo assim eu não tenho as minhas dúvidas, mas o ensino fundamental, principalmente o primeiro ciclo, você controlar sala com, vamos dizer assim, que a média das salas tem 30 alunos, você controlar aí uma sala com 10 alunos para poder, você vai estar junto o tempo todo. Nesses meninos não vão se acostumar, não vão se habituar a usar máscara. Muitas vezes a higiene vinda de casa não é o necessário, porque às vezes falta esse tipo de conhecimento para a família. E pode sim a escola virar uma bomba relógio para novos casos de Covid, onde os próprios colegas vão estar contaminando um outro e levando esse vírus para as suas casas, onde na maioria das vezes são moradias precárias, com muita gente, e sem contar que os professores vão estar também ali na linha de frente, correndo um risco muito grande de se contaminar e levar também essa doença para as suas casas. Eu acho que o poder público deveria pensar qual a estrutura que se deveria se colocar em prática para o retorno dessas aulas. Não é que eu estou dizendo aqui que tenha de cancelar o ano de 2020, seria bom se pudesse cancelar. Mas a questão toda é pensar na saúde desses profissionais de educação, já que eles são muito poucos valorizados, a gente sabe disso. Além do mais, as doenças devido ao exercício do magistério ao longo dos anos, essas são inúmeras, são relatadas em vários e vários casos, todos os dias. Então a gente vai colocar para esses profissionais mais essa carga, mais essa situação. Então cabe aí ao prefeito da cidade de Salvador, assim como o governador do estado, sentar com os representantes da categoria e discutir como se fazer isso para que a gente não tenha uma gama muito grande de professores contaminados por Covid e que essas pessoas também não levem essas doenças para a sua casa, para as suas casas. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que, infelizmente, é até ridículo, é a questão do lobby de um deputado federal, que é filho do presidente da República, que não vale a pena citar o nome aqui, com relação à instalação de uma empresa armamentista dentro do país. Nos Estados Unidos, o lobby das empresas de bebida, de tabaco, de arma é muito forte e o lobby lá é liberado. Aqui nós temos um parlamentar que deveria estar preocupado com o bem-estar da população, fazendo lobby para uma empresa armamentista no nosso país. Então hoje a gente começa a entender por que o presidente da República
quebrou o decreto, que é o decreto 9.785, que foi a base para o Estatuto do Desarmamento, e lançou um outro decreto permitindo que as pessoas que tenham arma registrada possam comprar até 1.000 munições por ano. Gente, isso é muito grave, porque além de se estar tentando buscar promover uma guerra civil, você vê um parlamentar que está fazendo esse tipo de papel, um papel medíocre, um papel que não condiz com a realidade do que seria um parlamentar nesse país, principalmente nesse momento. Já um país onde somente o ano passado foram mais de 50 mil mortes causadas por arma de fogo, e o presidente flexibiliza justamente através de decreto a ampliação dessas munições sem rastreio, porque ele quebrou uma das portarias que permitiu o rastreio dessas munições. Então você tem arma legalizada, você pode comprar e não precisa declarar ou dizer aonde ou como vai usar essa munição. E eu simplesmente vejo como uma jogada dele, que ele deixou bem claro com relação à reunião ministerial lá do dia 22 de abril, que é para armar a população. Ele está junto com muitos militares, inclusive de baixa patente, policiais militares, polícia civil e outros aí, querendo promover, junto com a milícia também, querendo promover uma guerra civil no nosso país, onde ele não precisa utilizar as forças armadas, mas que ele tenha esses subalternos para poder dar um golpe como ele pretende, porque é o presidente do caos, é um presidente da anarquia, é um presidente fascista. Inclusive, ele aumentou o número de ministérios, que eram 15 segundo no período de campanha, que seria ter 15, aumentou para 23. O deputado Fábio Farias, que é casado com a filha de um dono de rede de televisão do nosso país, é que vai assumir o Ministério das Comunicações. Ele trazendo um centrão para que, quando as atividades presenciais do Congresso retornem, haja um pedido de impeachment contra ele, ele possa justamente ter o apoio desse núcleo podre da política nacional, porque o Centrão é o núcleo podre da política nacional, são os partidos do toma lá da cá, partidos esses que Bolsonaro sempre fez parte e criticou durante a sua campanha, e que agora ele está abraçando e se deleitando junto com esses parlamentares. Isso é vergonhoso para o nosso país. Cada dia que passa, em vez de a gente melhorar, a gente parece que retroage. Esse governo dele aí, espero que não acabe, que ele possa ser sim cassado, e tem argumentos e tem condições de fazer isso. Talvez não tenha hoje a questão política e o movimento da população nas ruas devido à questão da Covid, mas por falta de crime não. Ele já tem uma infinidade de crimes aí, crimes comuns, que a gente pode enumerar para mais de 20, crime de responsabilidade, que já poderia em outra situação ter levado à cassação desse desgoverno. E uma das coisas que eu já falei isso num vídeo anterior e vou reforçar hoje, até com base no que está acontecendo na Itália, famílias de pessoas que perderam seus entes por causa do Covid, abrigam uma ação contra as autoridades italianas. E assim, essas pessoas estão sendo ouvidas, e essas autoridades também estão sendo ouvidas. Se a justiça achar que eles foram negligentes com relação ao combate da Covid-19, eles vão ser processados e podem pegar até 12 anos de detenção. As mais de 41 mil famílias que perderam seus entes aqui no Brasil, abram uma ação desse porte contra o presidente da República. Porque vocês têm condições tranquilo de fazer isso. Transforme a sua dor em um movimento de luta. Porque se a gente for colocar nas costas da incompetência desse presidente aí, mais de 41 mil mortes, a gente fosse multiplicar para cada morte dessa 12 anos de detenção, se aqui no Brasil assim permitisse,
ele ia ter umas 2 eternidades aí na cadeia. Então todas as famílias que perderam seus entes graças à inabilidade, à incompetência, à psicopatia, à falta de ação desse desgoverno, acione o Ministério Público, abra uma ação penal contra esse cidadão. Vamos fazer aqui o que o pessoal na Itália está fazendo. Vamos ter coragem. Vamos sair de cima do muro. Vamos tentar fazer um país melhor e vocês podem sim, têm direito de fazer isso. É um direito que lhe assiste. Eu espero que vocês pensem nisso e aqueles que têm acompanhado o nosso canal, muito obrigado. Não esqueça lá de dar seu like, que é aquele sinalzinho de positivo. Indique aí nosso canal para as pessoas que querem um debate sem fanatismo religioso e sem fanatismo político, para que a gente possa ampliar a nossa discussão e levar conhecimento para muitas outras pessoas. Forte abraço a todos.